Você não chegou aqui por acaso. Este áudio não apareceu para você por distração, nem por coincidência, nem porque você estava sem nada para fazer. Existe um Deus vivo no céu que vê suas lutas, conhece suas contas atrasadas, sabe exatamente o valor que falta, o prazo que vence. O medo que aperta o peito quando você deita a cabeça no travesseiro. Ele ouviu suas orações feitas em silêncio, recolheu cada lágrima que você derramou quando ninguém estava olhando e conhece pensamentos que você nunca teve coragem de falar em voz alta. Se você está ouvindo agora, é porque o céu decidiu intervir. Prepare o seu coração, porque em 7 dias aquilo que estava travado vai começar a se mover, aquilo que estava parado vai ganhar direção, aquilo que parecia perdido vai começar a ser restaurado, e a sua história financeira não permanecerá a mesma. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Que a presença poderosa do Espírito Santo invada agora o lugar onde você está. Que entre paz na sua mente, descanso no seu coração e esperança na sua alma. Que toda a ansiedade diminua agora, que todo peso seja aliviado e que você sinta, mesmo sem entender tudo, que Deus está perto. Você não está sozinho, você não foi esquecido. Você não foi abandonado e você não chegou ao fim da linha. Deus está presente neste momento, ouvindo cada palavra e trabalhando a seu favor. A palavra do Senhor nos ensina que Deus abre o seu bom tesouro, o céu, para abençoar a obra das nossas mãos. Isso revela uma verdade espiritual profunda. Prosperidade não é sorte, não é acaso, não é privilégio de poucos e não é apenas esforço humano. Prosperidade é consequência da intervenção divina no tempo certo. Quando Deus decide abrir o céu, nenhuma crise consegue impedir, nenhuma escassez consegue resistir, nenhuma economia consegue barrar e nenhuma porta fechada permanece trancada. O céu aberto muda realidades que pareciam definitivas. Talvez você esteja vivendo um tempo de aperto, contando moedas, fazendo contas que não fecham, adiando sonhos, ouvindo negativas e se perguntando até quando vai viver assim. Talvez você trabalhe muito e mesmo assim não veja resultado. Ou talvez esteja sem trabalho, sem renda fixa, vivendo de bicos, favores ou ajudas, com o coração carregado de preocupação. Mas Deus não se atrasa. Existe um tempo determinado para a chuva cair e gerar colheita. Existe um tempo determinado para a provisão chegar e gerar testemunho. E esta oração é um posicionamento espiritual para declarar que o tempo da escassez está chegando ao fim e que um novo tempo começa a se desenhar. Se esta palavra já falou com você até aqui, inscreva-se neste canal agora. Ao fazer isso, você se conecta com orações que fortalecem a fé, renovam a esperança e te lembram todos os dias que Deus continua no controle da sua vida, mesmo quando tudo parece fora de controle. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro agora na Tua presença com reverência, fé e total dependência. Tu és o Deus que criou todas as coisas, o dono do ouro e da prata, aquele que sustenta o universo com o poder da Tua palavra. Nada te surpreende, nada foge do Teu controle e nada é impossível para Ti. Nesta hora, eu coloco diante de Ti a vida financeira desta pessoa, que ora comigo agora, exatamente como ela está, sem máscaras, sem aparência e sem fingimento. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que começa hoje uma contagem espiritual. Assim como o Senhor criou todas as coisas em 7 dias, eu profetizo que dentro de 7 dias, sinais claros da Tua intervenção começarão a se manifestar. Onde havia portas fechadas, eu declaro portas se abrindo. Onde havia atraso, eu declaro aceleração divina. Onde havia escassez, eu declaro provisão sobrenatural. Onde havia confusão, eu declaro ordem. Onde havia medo, eu declaro paz. Eu apresento diante do Teu altar cada dívida, cada conta atrasada, cada boleto, cada empréstimo, cada parcela, cada compromisso financeiro que tem roubado o sono desta pessoa. O Senhor conhece cada detalhe, cada número, cada prazo e cada pensamento de preocupação. Nada disso é invisível aos Teus olhos. Por isso, em nome de Jesus,
Eu repreendo agora todo espírito de miséria, todo espírito de escassez, toda confusão financeira, todo desânimo, toda opressão e toda culpa que tentam se levantar contra esta vida. Eu declaro quebradas agora todas as amarras espirituais que prendem esta pessoa a ciclos repetitivos de perda. Todo dinheiro que entra e some, todo projeto que começa e não termina, toda oportunidade que aparece e desaparece, todo histórico de luta sem avanço, eu declaro isso quebrado agora pelo poder do nome de Jesus. O passado não governa mais o futuro. O erro não define mais o destino. A história não termina na dor. Pai, visita agora o ambiente de trabalho desta pessoa. Se ela está empregada, que o Senhor abençoe suas mãos, suas ideias, suas palavras, sua postura e suas decisões. Que haja reconhecimento, favor, crescimento e portas abertas. Que o nome dela seja lembrado para oportunidades boas. Se esta pessoa está desempregada, eu profetizo oportunidades surgindo de onde ela menos espera. Telefonemas, mensagens, convites, entrevistas e propostas começam a aparecer de forma sobrenatural. Se ela empreende, Senhor, libera clientes fiéis, contratos firmados, vendas constantes, parcerias saudáveis e crescimento sustentável. Que não falte sabedoria para administrar, visão para planejar e equilíbrio para decidir. Afasta toda decisão precipitada, toda escolha movida pelo medo, pela pressão ou pelo desespero. Que cada passo seja guiado pelo teu Espírito. Eu declaro que o céu começa a se mover agora. Ideias criativas começam a nascer, soluções aparecem, caminhos se abrem, conexões certas se formam. Pessoas certas se aproximam no tempo certo. Onde havia bloqueio, começa a haver fluxo. Onde havia confusão, começa a haver clareza. Onde havia medo do amanhã, começa a haver confiança. Pai, eu declaro que esta pessoa não foi chamada para viver no aperto constante. O Senhor não a criou para sobreviver, mas para viver com dignidade, paz, estabilidade e honra. Dentro desses 7 dias, sinais visíveis da tua provisão começarão a se manifestar. Pequenas respostas, confirmações inesperadas, pagamentos liberados, portas destravadas e soluções improváveis já começam a acontecer. Pai amado e Deus fiel, eu continuo nesta oração crendo que o Senhor está agindo, mesmo quando os olhos naturais ainda não conseguem ver. Porque a fé não depende do que se vê. A fé depende da certeza de quem é Deus. Nós declaramos agora que o céu está trabalhando a favor desta vida, alinhando situações, mudando cenários, tocando pessoas e preparando respostas que chegarão no tempo certo. Em nome de Jesus, eu entro agora em autoridade espiritual para quebrar todo o ciclo financeiro negativo que se repete nesta família. Ciclos de dívidas constantes, de empréstimos sucessivos, de atrasos, de vergonha, de frustração e de promessas não cumpridas. Eu declaro que esse padrão é interrompido agora. O que vinha se repetindo por anos perde a força neste momento. Pai, se houve perdas financeiras causadas por decisões erradas, por falta de orientação, por confiança em pessoas erradas ou por situações injustas, eu profetizo restauração. A tua palavra diz que o Senhor restitui os anos que foram consumidos. Então eu declaro restituição financeira, restituição da paz, restituição da dignidade, restituição da alegria e restituição da esperança. Senhor, visita agora a mente deste filho e desta filha. Remove todo o pensamento de derrota, toda a mentalidade de escassez, toda a crença limitante que diz que nada dá certo ou que prosperidade não é para ele. Em nome de Jesus, eu declaro uma mente renovada, uma mente próspera, uma mente alinhada com a tua palavra. Onde havia medo, libera coragem. Onde havia insegurança, libera confiança. Onde havia confusão, libera direção clara. Pai, eu profetizo decisões estratégicas guiadas pelo Espírito Santo. Portas erradas se fecham e portas certas se abrem. Caminhos perigosos são evitados e caminhos seguros são revelados. Nada será por acaso. Cada passo será dirigido pela tua mão poderosa. Eu declaro planejamento,
organização, equilíbrio e estabilidade financeira. Libero favor sobrenatural diante de bancos, empresas, clientes, patrões, fornecedores e parceiros. Onde havia resistência, agora haverá facilidade. Onde havia demora, agora haverá agilidade. Onde havia não, agora haverá sim. Consagro cada recurso que entrará nesta casa. Que o dinheiro não seja motivo de briga, ansiedade ou opressão, mas instrumento de paz, sustento, crescimento e bênção. Que esta pessoa não apenas receba, mas transborde, porque a verdadeira prosperidade vem acompanhada de propósito. Pai Santo, nós encerramos esta oração com fé absoluta no teu agir. Selamos tudo aquilo que foi orado. Nenhuma palavra contrária prosperará. Nenhuma seta lançada contra esta vida terá efeito. Declaramos paz no coração enquanto a resposta se manifesta por completo. Abençoa esta casa com provisão constante. Mesa farta, contas organizadas, tranquilidade para dormir e segurança para viver. Onde havia preocupação, que venha descanso. Onde havia aperto, que venha alívio. Onde havia medo do amanhã, que venha confiança. Eu libero sobre esta vida a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre você e te conceda paz. Que haja prosperidade, honra, crescimento e estabilidade em todos os seus caminhos. Deus está cuidando de você. O céu não está em silêncio. A sua história financeira está sendo transformada. Amém.